Queridos irmãos, muito boa noite, a graça e a paz. Feliz mais uma vez de poder estar com os irmãos e hoje eu estou com a incumbência de trazer essa aula, aproveitar esse espaço para mais uma vez parabenizar a União Feminina, a irmã Tatiana, a irmã Fabiana, pelo vídeo que nós subimos ontem no canal, foi muito bem feito, que Deus continue abençoando a vida das irmãs da nossa igreja e continue fortalecendo a vida de cada uma delas. Queridos, hoje nós iremos falar sobre um tema que é bastante importante na vida de todo cristão. Aliás, está presente na vida de todo cristão e de todo ser humano. O nosso tema central é uma vida centrada no Evangelho. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o Evangelho em tempos de crise. Então eu quero convidar você a permanecer conosco até o final desse vídeo e também depois compartilhar esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, que eu acredito que será bastante útil. Antes eu quero orar com os irmãos, fazer um breve momento de oração. Pai, nós queremos ser gratos pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de mais uma vez poder compartilhar a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse compartilhar, que essa aula ela possa nos trazer mais ensinamento, Senhor, mais esclarecimento para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, como eu já disse, e a Bíblia também nos mostra, em quase toda a palavra de Deus nós poderemos encontrar exemplos que seja apenas de uma pessoa ou de uma nação inteira que passou por algum tipo de crise, Nós temos lá na carta aos Hebreus uma galeria inteira de heróis da fé. Se foi herói, é porque passou por alguma dificuldade, porque teve em algum momento da vida alguma crise, algum problema, algum momento crítico e superou. Por isso que esses irmãos estão ali relatados, pelo autor da carta aos Hebreus como heróis da fé. Há também alguns alertas de que isso é inerente a todo ser humano, como eu já disse no começo dessa aula. Não há qualquer ser humano que um dia ele não passe por um momento crítico, por um momento de crise. Isso é inerente de todo ser humano. Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus ele estava querendo dizer é que haverá momentos críticos. Embora você está passando por momentos críticos, ele diz, anime-se. Em outra ocasião, Jesus ele disse também, basta a cada dia o seu mal, ou a cada dia a sua dificuldade. O que Jesus está querendo dizer é, procure não trazer a crise de ontem para o dia de hoje. Deixa a crise no passado, Deixa aquela crise lá e viva um outro dia, anime-se a viver neste próximo dia. Uma pergunta que eu quero fazer de uma maneira simples, como cada um de nós pode definir o que é uma crise? Ou como é que nós podemos identificar o que é uma crise? Ou se eu estou passando por uma crise? Crise, de uma maneira prática de se explicar, é uma ruptura, é uma quebra. É uma ruptura com aquilo que vinha sendo normal, com aquilo que estava sendo agradável, confiável, confortável, ou seja, estava tudo bem. De repente, parece que o céu escurece, e isso vem fazer com que a gente comece a passar por um momento de tristeza, um momento de sofrimento, e isso acaba nos tirando do eixo. Como eu já disse, as crises, queridos irmãos, elas são inevitáveis a qualquer ser humano. A grande questão é como nós lidamos ou como nós iremos lidar com essas crises. É bom lembrar também que há todo tipo de crise, de todas as proporções. Aquelas bem pequenas, aquelas microcrises e aquelas macrocrises, aquelas crises grandes. Há também aquelas crises
né, aqueles momentos críticos que são breves, né, e dependendo a tensão que isso causa na pessoa que está passando por essa dificuldade, dá a impressão que também que elas são muito longas, parece que vai levar a vida inteira. Aquelas crises que apenas ela pode nos causar uma tristeza, um descontentamento, e aquelas que podem levar o indivíduo, né, a pessoa, até uma profunda depressão. A boa notícia é que as boas novas de Cristo, o Evangelho de Cristo, o seu Evangelho, ele pode atuar e ele pode alterar, ele pode auxiliar, né, qualquer ser humano de uma ponta a outra, seja num breve pequeno momento crítico, como num grande e longo momento crítico. E uma das grandes lições que nós vemos nas páginas do Novo Testamento é que em momentos de dificuldades, em momentos críticos, em momentos de crise, nós devemos contar uns com os outros. Eu quero aproveitar e lembrar aos amados irmãos que Evangelho não é apenas Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto são os evangelhos, né? Que Jesus, ele não está, né? O evangelho não está limitado apenas aos ensinamentos de Jesus, aos 4 primeiros evangelhos, né? Ao Sermão do Monte, mas a tudo que foi escrito por seus apóstolos em cada carta, né? E visitando estes textos diariamente, nós encontraremos instruções para lidar com nossas crises, com os nossos momentos críticos no nosso dia a dia. É bom lembrar também que o Evangelho não é uma vestimenta, né, que nós usamos apenas nos finais de semana, né, ou nos congressos, ou nas reuniões. O Evangelho ele tem que ser, né, uma vestimenta do nosso dia a dia, sempre muito bem passada, sempre muito bem alinhada, para que as pessoas possam notar em nós algo diferente, né? Você já pode ter tido a experiência, ou já ouviu dizer, né, de alguma pessoa que estava passando por um momento crítico, mas ela estava calma, tranquila, né? E uma pessoa chegar para ela e perguntar: nossa, você passando por toda essa dificuldade, como é que você pode se manter tão calma, tão equilibrada? Isto é viver o Evangelho. Amém, queridos irmãos? Nós dizíamos que nos momentos difíceis, nos momentos de crises, nós devemos buscar auxílio em meio à comunidade. Observe que Jesus, ao saber, isso está na Bíblia, que está chegando a sua hora, ele chama os seus discípulos para orar. E ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos para estar ali com ele. Jesus, ele sabe da sua missão. Jesus, ele sabe que ele seria entregue para ser crucificado, mas ele quis, de alguma forma, compartilhar a sua angústia com os seus discípulos. Aquele momento de crise, aquele momento crítico que Jesus estava passando, deveria ser absorvido, né, por aqueles que ele amava. Mesmo que eles não pudessem fazer nada. É isso que o Evangelho deve causar no cristão, o senso de absorção, o senso de incorporar, o senso de assimilar, de fazer parte de algo ou do processo. Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 15, é um texto muito conhecido dos irmãos, diz: alegrai-vos com os que se alegram, né? E chorai com os que choram. Queridos, é bom lembrar que nenhum de nós sai por aí tentando achar uma crise para sair da vida monótona. Nós estamos preparados para passar por um momento difícil, né? Por isso devemos contar uns com os outros. Ouça esse outro relato de Paulo, que está na 2 Timóteo, capítulo número 4, dos versos 9 a 17. A epígrafe desse texto está escrita assim: o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus.
Olha que interessante, Paulo escreve: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Queridos, veja que momento difícil o apóstolo Paulo está passando, né? Esse pedido do verso 9, ele ecoa muitas vezes dentro de mim, né? Um grande homem de Deus, um grande apóstolo de Deus, ele escreve, né, ao seu filho na fé, Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Né? Paulo, ele precisava ver a Timóteo, ter a companhia de Timóteo nesse momento de dificuldade que ele estava passando. Queridos irmãos, é verdade que em alguns casos nós não poderemos fazer mais que uma oração, mas a nossa presença, né, absorver, ouvir a dificuldade do nosso irmão, já será de muita ajuda. Isso faz parte do Evangelho. Isso é praticar Romanos 12,15, é chorar com os que choram. Outro texto está na carta de Tiago, no capítulo 5, dos versos 13 a 16. Está escrito assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, né? Uma oração de fé, a oração da fé, da comunidade da fé, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amados, veja que todas estas situações citadas nesse texto são situações de crises, mas a solução está no coletivo. Ora, quem está sofrendo está passando por um momento crítico. Quem está enfermo no leito da enfermidade também está passando por uma crise, está passando por um momento crítico. Quem erra, quem falha, não é? Quem erra o alvo, quem peca, ele também está passando por um momento crítico, um momento de tristeza, sabendo que desagradou a Deus, e essa pessoa precisa das nossas intercessões. Veja que é muito importante, né, nós ouvirmos uns aos outros, né, absorvermos a necessidade do outro no momento de crise. É isto que o Evangelho nos ensina, é isto que o Evangelho deve causar na vida de todo o cristão. Queridos, para terminar, é bom ter em mente que todas as crises que passamos, elas nos ensinarão algo. Muitas delas revelarão a nossa força, muitas delas irão revelar a nossa fé, o nosso nível de confiança no Senhor, nosso senso de pertencimento. Né? Há quem diga, né, que a crise muitas vezes ela ocorre, ela vem para que nos faça
um pouco mais forte, né, para que nós busquemos conhecimento ou sabedoria de Deus para lidar com elas, mas acima de tudo que nós tenhamos pessoas aos nossos lados, né, do nosso lado, para nos auxiliar nesse momento crítico de crise. Há uma frase muito dita por aí, a gente vê colada nos vidros dos automóveis e me veio à mente enquanto eu preparava essa breve aula. A frase diz assim: não estou em crise, estou em Cristo. Eu entendo, é a minha maneira de ver, minha maneira de pensar, que essa frase ela soa mais como uma frase positivista do que uma frase realista. Porque como nós podemos observar, não é, no Novo Testamento, muitos dos nossos irmãos que foram grandes apóstolos, eles estavam em Cristo, não é? Foram feitos novas criaturas, mas ao mesmo tempo passaram por momentos de crise, por momentos críticos. Então, essa frase, eu penso que ela pode causar um efeito positivista, né, na nossa vida ou na vida de quem acredita isso. E talvez é bom nós sermos positivos, né? É bom nós enxergarmos o copo sempre mais cheio do que mais vazio. Mas talvez não seja uma frase realista, né? Quantos de nós, né, que estamos em Cristo, quantos de nós que recebemos a palavra dele, que vivemos o evangelho, né, do Senhor, nos esforçamos para viver o evangelho, mas passamos por momentos de crise. Então, amados irmãos, que em tempos de crise nós façamos o uso do evangelho que nos foi deixado. Nós olhemos para a Bíblia, né? Muitas pessoas, elas até pensam assim, né, que Deus olha do céu, aponta o dedo e fala: é aquele ali que eu vou, né, que eu vou colocar uma crise, eu vou colocar ele dentro do momento crítico. Não é apenas com você, não é? Isso é com todas as pessoas, mas em tempos de crise nós temos que fazer uso do evangelho. Olha, compartilhe, querido irmão, querida irmã, as suas alegrias, se desejar. Se desejar, você pode compartilhar algum momento bom, não é? Alguma bênção recebida. Isso é bom, né? Porque é testemunho do que Deus está fazendo na sua vida, é testemunho que vai alegrar a igreja, se você desejar. Mas acima de tudo, compartilhe, querido irmão, querida irmã, o seu momento de crise, né? Um momento de tristeza que você pode estar passando, porque isso também é bíblico. Compartilhe para que você receba uma oração, para que você receba uma palavra de conforto, né? Uma palavra de esperança, né? Para que o seu pastor, para que o seu irmão, o seu líder, né? Um parente próximo, ele possa te auxiliar, ele possa absorver com você talvez esse momento de dificuldade. Certamente, né, essa crise, esse momento será aliviado, né? Acima de tudo, né, a gente tem que contar com a comunidade, né? A comunidade que nós vivemos, ela pode nos auxiliar, né? Mas além disso, né, acima disso ainda, o Senhor nos assiste, Deus nos assiste, o seu Jesus, o nosso Jesus, ele nos assiste. Ele sempre nos assistirá. Queridos irmãos, por enquanto é isso, né? Que Deus continue a abençoar a sua vida, que Deus te dê vitória nesse momento, né, difícil que talvez você possa estar passando, nesse momento de crise, nesse momento crítico que talvez você possa estar passando, né? Mas só quero pontuar. Conte, né, com o irmão, conte com a sua comunidade da fé, conte com as orações, né? Conte com a palavra de conforto e, acima de tudo, conte com o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos ser gratos a Deus, porque o Senhor nos inseriu dentro da tua igreja, Senhor Deus, dentro desse corpo, Senhor Jesus, para que nós nos auxiliássemos, não só nos momentos de alegria, nos momentos de conquistas e nos momentos de felicidades, mas também nos momentos de crises, nos momentos críticos, para que nós nos auxiliemos uns aos outros. E sabendo que nós temos o Senhor como cabeça, que o Senhor nos assiste em todo momento de dificuldade.
Deus, eu quero orar nesta hora, Senhor, por todos aqueles que possam estar passando, Senhor Jesus, por esse momento turvo, por esse momento difícil, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida do teu servo, da tua serva, que o Senhor possa trazer equilíbrio, Senhor Deus, e que ele encontre, Senhor Jesus, ó Pai, dentro da comunidade em que ele vive, Senhor Deus, apoio, Senhor, a partir de mim, a partir dos irmãos, de cada membro, que nós nos auxiliemos, né? Que nós nos confortemos para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Deus muito abençoe a sua vida. Lembrando que amanhã o nosso culto presencial às 10 horas da manhã e nosso culto também será transmitido às 18h30 no domingo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tudo de bom para você e para a sua casa. Deus é mais.